Mas você E assim, concorda que a há uma indústria não mudança de funciona. paradigma? Quer dizer, Existe há uma mudança de paradigma tecnológico. tecnológico Isso é uma que é verdade, preciso adaptar a legislação. Isso é uma verdade. Sim, Os sim. Você tem um desafio Sim, os enorme preços hoje. também. Você tem um desafio enorme hoje da indústria fonográfica e de cinema de conseguir manter uma estrutura que se sustente, que é necessário, para que tenha mais investimentos, e, ao mesmo tempo, o desafio de conseguir barrar que isso aconteça da forma que está acontecendo, ou seja, sem a garantia dos direitos, que é fundamental. Nós estamos falando de princípios aqui. O que o Marcelino faz não afronta o direito, porque é ele que está cedendo. É uma postura dele. Quem não quer ceder tem o direito de querer ser restituído da sua obra, Agora, a da produção pirataria que ele ela fez. tem vários aspectos. Por exemplo, nós temos uma invasão no Brasil de produtos chineses. A fronteira entre o que é importado legalmente e o que não é faz uma diferença muito pequena, porque os preços dos chineses são muito baixos. Como enfrentar essa questão? Porque isso, às vezes, é mais um problema cambial do que um problema de legislação. São duas situações. Nós temos uma situação que envolve a moderna tecnologia, que é o acesso pela internet de obras literárias, de filmes, de músicas, e é muito difícil conter isso. Daí o desafio para essa indústria... Você ainda tem esperança de conseguir conter isso? Não. O desafio da indústria do entretenimento é exatamente como se auxiliar disso. Ou seja, você já tem alguns mecanismos sendo desenvolvidos que pode permitir que a pessoa tenha acesso a um DVD, por exemplo, a um preço bem baixo, mas ele assiste aquele DVD e aquele DVD só pode ser talvez seja mais fácil uma vez ou duas, ganhar dinheiro com o site de busca de músicas. Mas essa é a nova modalidade de negócio que está se construindo. Ou seja, esse é o futuro. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais a possibilidade de ter acesso a grandes obras do cinema, da literatura, da música, pagando um preço mais baixo. No Brasil, nós temos um problema sério, que é a carga tributária. A cultura brasileira é altamente taxada. E isso é uma preocupação. Por exemplo, porque a diferença... Eu trabalho em mídia impressa. Tem uma coluna no jornal, Correio Brasiliense. Hoje é assim, é praticamente impossível. O jornal saiu, é praticamente impossível. Você não é mais dono daquilo. Que aquilo circule na internet, que vai acabar mais cedo ou mais tarde, provocando vamos dizer assim, já está provocando e tende a aumentar a redução dos leitores dos jornais impressos. E que os jornais que se reinventem, os jornais que procurem trazer novidades do outro dia. A grande luta que você vai ter daqui para frente. O provedor de conteúdo e quem viabiliza o conhecimento e o acesso ao conteúdo. Esse é o novo paradigma que vai se impondo. O problema é que você não tem um paradigma jurídico com relação à pirataria Tem. Para essa mudança tecnológica. O problema é a aplicação desses paradigmas jurídicos. Você já tem hoje esses paradigmas bem definidos na lei. Mas não, em relação ao novo paradigma tecnológico. Especialmente em questões de direito autoral e software, você tem uma lei bem rígida. Exatamente esse é o grande problema. Como você vai conseguir fazer com que essa lei seja aplicada onde você não tem condições de identificar quem está tendo acesso naquilo imediatamente, né? Em alguns países, na França, por exemplo, já se começa a penalizar o consumidor. Quem acessa a internet para baixar músicas e vídeos de forma indevida, sem fazer o pagamento, ele pode ter cortado o seu acesso à internet. Isso na França já é permitido. É uma postura mais radical que a legislação francesa e a autoridade francesa está aplicando. Que ainda não se sabe se isso vai ser uma tendência de começar a penalizar o consumidor ou não. São dois aspectos, né? Por exemplo, o caso dele. Sim. São dois aspectos. Quer dizer, um é você preservar o que está já estabelecido, como empresa, como artista consagrado, como produto conhecido. O outro é você conseguir abrir caminhos para o desconhecido. Nesse aspecto... ela está sendo muito positiva, né? Porque por exemplo, está me o caso dando uma dele. projeção que eu Mas dificilmente teria, né? Cícero, isso é bom demais, Cícero, porque a arte é um patrimônio humano. E você tem 500 mil pessoas que assistiram ao seu filme. Quem garante que você, devidamente institucionalizado, teria esse público ao seu lado? Mas aí que está. Não teria. É bom num primeiro momento, mas pode ser péssimo na continuidade disso. Mas é bom você, como artista, estar falando para essas 500 mil pessoas. Monopólio.
né? Antigamente, os jornais tinham um monopólio da notícia, né? Era a notícia que saía do jornal. Agora não é mais. Agora o sujeito testemunha o avião caindo, não sei o que, pumba, põe na internet. Acabou aquela história do enviado especial, lembra? Porque isso era um exercício de poder, um enviado especial ao Afeganistão. Uma pessoa pega ali uma câmera no quintal da casa dela, Fotografa. filma Não, e está falando esse da é um guerra dado de uma maneira... positivo, porque você vê, mesmo as mais fechadas ditaduras, como Cuba, você tem lá uma moça que está sendo violentamente atacada Perseguida. porque ela está colocando no blog o que está acontecendo lá no dia a dia. Sim. Isso é positivo. Isso é Nós ótimo. agora temos uma pergunta de telespectador. Eu queria saber por que os empresários, em vez de combater a pirataria, por que eles não diminuem o preço de custo das mercadorias? Por que o governo diminui os impostos? A carga tributária na produção brasileira, inclusive cultural, é altíssima. E é isso que nós temos que rever. Ou seja, o empresário, ele quer o menor custo, porque é a partir do menor custo que ele vai conseguir um menor preço e é a partir do menor preço que ele vai ter mais vendas. Essa é a lógica. Quem conseguir produzir mais barato, vende mais. Só que na produção, você tem custos bem apertados, em todas as linhas, você tem uma competitividade, uma concorrência, os empresários procuram cada vez mais otimizar os seus produtos mais baratos. Só que a carga tributária é muito alta. Mas Você tem olha só. produtos que são importados e pagam de impostos de importação, mais os impostos internos, que chega a quase dobrar o preço de um Mas produto. olha só, você, por exemplo, tem 25 de março, tem o Paraguai, lá em Brasília tem a Feira do Paraguai, em vários lugares você tem centros de comércio populares que vendem produtos, às vezes são produtos de terceira, quarta categoria, preços baratíssimos, e às vezes são produtos de excelente qualidade, também preços mais baratos. Se tudo aquilo ali é pirataria, por que não se faz nada? Porque Se faz você muito. sabe quem vende, onde vende, Se faz. quanto ou seja, vende. São reiteradas as operações feitas pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pelas Polícias Civil e Militar. Isso é reiterado. O problema é que a oferta é muito alta. E por que a oferta é muito alta? Porque você tem um mercado que compra. E por que o mercado compra? Porque a pergunta que o telespectador fez. Porque você não pagando imposto, você tem um produto bem barato. Ou seja, se eu fabricar uma camisa, pagar todos os impostos, e você fabricar também uma camisa e não pagar imposto nenhum, você vai vender e eu não. Por quê? Porque o teu custo vai ser muito baixo e o teu preço vai ser mais baixo. Ou seja, essa é a lógica que cada um de nós pode entender facilmente. Eu encontrando uma camisa a R$5 e uma camisa a R$15, se eu achar que é parecida, eu compro a de 5, é óbvio. verdade. Mas por que uma é de 5 e outra custa 15? Porque uma pagou imposto, outra tem os seus funcionários, paga os seus encargos sociais, ou seja, nós temos um acúmulo de impostos na cadeia produtiva muito alto. Então, nós temos que rever isso. Mas Porque aí para é rever exatamente isso, essa. você tem que rever o custo do Estado. O Estado brasileiro não cabe dentro do PIB. Ou seja, o gasto público no Brasil não cabe dentro do que o Brasil eu acho que arrecada. Então, tem que aumentar imposto. Isso que é perverso Toda vez que para a se estrutura pergunta- econômica. Toda vez que se pergunta para o governo o que é que ele está fazendo, nós temos que rever, nós temos que rever, nós temos que E nada rever. de rever. E o povo quer ver. Aí ele quer ver agora já. Por isso que ele vai lá no pirata, ele vai não sei o que, ficou Por isso que é um esperando. problema sistêmico. É É um problema impressionante. sistêmico que nós estamos enfrentando. Na verdade, você teria que aprofundar essa fazer os discussão, conceitos, né, e colocar toda a estrutura que nós temos hoje, o aparato de administração pública que o Brasil tem, em discussão. Esse Estado não cabe no PIB brasileiro. Os impostos estão cada vez mais altos. Agora, Ou isso seja, é um- nós temos uma um carga tema tributária que chega a quase polêmico, né? 40% do PIB. Agora, nessa crise, comprovadamente, né, o governo baixou impostos e a presença do governo consumindo, investindo e tal, de certa maneira, que manteve a economia funcionando. É a prova do que eu falei. Você diminui o imposto de carro, nunca se fabricou tanto carro nesse país. Se diminui o imposto de geladeira, fogão, máquina de lavar, nunca se vendeu tanto fogão, geladeira e máquina de lavar nesse país. Diminui o imposto. E não diminuiu muito, diminuiu um pouco. Você diminui o imposto de computador, hoje o Brasil é o 5º maior mercado do mundo de computadores. Diminui o imposto. Bom, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco discutindo a pirataria.